Olá, como estão? Espero que estejam todos bem. Agradecendo então a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, façamos a prece ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Gostaríamos de falar hoje sobre o desânimo. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Bem Sofrer e Mal Sofrer, Lacordaire nos ensina: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, nossas tribulações temos que sempre encará-las como oportunidades, de elevação espiritual. E em outro item, no mesmo capítulo, lemos sobre a melancolia. François de Geneve nos ensina: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Essa tristeza que às vezes nos abate, É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência. Pode-se até adquirir alguma doença nesse estado, Com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Aquela tristeza, aquela apatia que às vezes a gente sente e não sabe nem de onde vem, É o nosso espírito querendo se libertar. Acreditai, continuando aqui, acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, enviado por Deus exclusivamente, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, muito cuidado com essas impressões, O desânimo, se agravando, pode cair na depressão, isolamento, muitas vezes leva às ideias de suicídio e ao próprio ato terrível do suicídio, Como diz Lacordaire, Lacordaire não, O outro François de Geneve. É esperar pacientemente pelo fim da vida, experimentando as provas que nos cabem, Nada de melancolia e nada de desânimo, certo? Então aprendemos no Livro dos Espíritos que nós escolhemos nossas provas, usando o nosso livre-arbítrio, sempre com a bênção de Deus. Então, antes da gente
voltar, né, encarnando, né? Nós é que escolhemos nossas provas, com a bênção de Deus, né? Tenhamos sempre fé de que Deus não permite que carreguemos um fardo maior que nossas forças. Assim, não aguento mais? Merece sim essa frase, né? Não aguento mais, merece aquele bordão do humorista, né? Aguenta! Pois se não aguentasse, Deus não permitiria que encarnássemos para enfrentar tal prova. Escolhemos o gênero das provas de forma geral. Mas, como aprendemos no Livro dos Espíritos, nem tudo é previsto. Nem todos os detalhes da prova, né? Deus permite que passemos pelas provas escolhidas ou expiações, mas as circunstâncias e detalhes vão depender muitas vezes de nós mesmos, de nossa conduta, né? Se cai, por exemplo, uma telha na cabeça, não se pode dizer que estava escrito. Podia-se ter evitado o local por prudência, e aí o acidente não teria ocorrido. Muitas vezes as coisas acontecem e falam, é a prova, né? E às vezes não é, aquilo não estava previsto. A prova é um teste a que se impõe o espírito para fortalecer suas novas convicções, porque lá na espiritualidade, né, com estudo e observações e reflexões, o espírito faz lá suas reflexões, né, e surgem em seu coração novas convicções, né? Então ele se submete às provas para testar essas convicções, para se fortalecer nelas, né? Pedimos a riqueza, por exemplo, para nos testar na capacidade de benevolência e abnegação, que seria o nosso despreendimento, né? Para sacrificar nosso orgulho e egoísmo. Ou pedimos uma doença para nos fortalecermos na fé, na resignação e coragem. Pedimos para reencarnar em ambiente violento, entre criminosos, para testar a nossa coragem e a capacidade de nos mantermos íntegros e resgatar violências, né, que causamos anteriormente a nossos irmãos. As situações são várias, né? As razões são várias. Mas não sabemos o que acontecerá no detalhe. E quando ocorrem os eventos em meio ao gênero dessas provas, muitas vezes titubeamos. Somos vencidos pela ganância do rico, maldizemos o sofrimento imposto pela doença, nos revoltamos pela miséria, sucumbimos à corrupção e violência, ou nos tornando corruptos e violentos, ou nos revoltando com o que essas mazelas à nossa volta, né, nos causam. E aí desanimamos, né, com o estado das coisas. Ocorre que ainda na espiritualidade, aceitamos renascer nessa era de transição planetária, cientes do ambiente conturbado que estamos encontrando. Há muito tempo, lá desde o final do século XIX, que todas as dificuldades que nos rodeiam foram previstas pelos espíritos. Sabíamos que muitos espíritos que se recusavam a reencarnar por séculos e séculos, com tendências dificílimas de comportamento, estariam reencarnando em nossa era, como sua última chance para procurarem se regenerar e evitarem ter que reencarnar em algum mundo mais primitivo. E vemos aí esses espíritos com suas tendências de outrora, espíritos encarnados, né? Agindo com violência, total falta de ética, imoralidades, corrupção, promovendo guerras e praticando atos hediondos. Em contrapartida, sabíamos que milhares de espíritos de alta condição viriam em socorro da humanidade. Espíritos missionários, trabalhadores de Jesus, eles têm vindo, né, e continuarão a vir lutar pela perpetuação do amor e da justiça em nosso planeta. Ou seja, a ajuda sempre esteve presente, sempre estará. E ainda assim, por falta de fé, desanimamos. Frases como, esse mundo não tem jeito, é o fim dos tempos, está tudo perdido, né? Têm sido comuns. E são posturas que só nos deixam abater e nos ligam a esses espíritos difíceis, encarnados e desencarnados, né? Então vamos ler um texto de Neio Lúcio, é um conto, né? Chama-se O Pior Inimigo, está no livro Alvorada Cristã, psicografado pelo Chico. E Neio Lúcio nos conta: um homem trabalhador
é uma parábola. Um homem trabalhador e de virtudes de caráter admiráveis foi visto pelos inimigos da humanidade que conhecemos ser a ignorância, a calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo, os quais tramaram entre si agir contra ele, conduzindo-o à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz entre familiares e companheiros, cultivando o campo e rendendo graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. A ignorância começou então a cogitar sua perseguição, apresentando-o ao povo como mau observador das obrigações religiosas. Foi acusado de ter ambições desmedidas no trato da terra, para enriquecer à custa do alheio suor. Não tinha fé nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava de longe. Sorriu calmo e falou com sinceridade: a ignorância está desculpada. Surgiu então a calúnia e denunciou as autoridades por espião de interesses estranhos. Aquele homem vivia quase sozinho, para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. É a calúnia, né? O serviço policial tratou de minuciosas averiguações e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio: a calúnia estava enganada, e trabalhou com desdobrado valor moral. Logo após veio a maldade, que o atacou mais de perto, incendiou-lhe o campo, destruiu-lhe milharais enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia o operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu sereno: contra as sombras do mal tenho a luz do bem. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, esses males da humanidade, instruíram a discórdia, que passou a assediá-lo dentro da própria casa. Provocações cercaram-no de todos os lados e logo irmãos e amigos o abandonaram. O servo diligente, dessa vez, sofreu bastante, mas ergueu os olhos para o céu e falou: meu Deus e meu Senhor, estou só, no entanto continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. Ou seja, ele perdoou, Apareceu então a vaidade, que o procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe: és um grande herói, venceste aflições e batalhas, serás apontado à multidão com justo e bom santo. O trabalhador sincero repeliu a vaidade imperturbável. Sou apenas um átomo que respira, toda a glória pertence a Deus. Às vezes a vaidade nos pega, Então é um perigo. Ausentando-se a vaidade desapontada, entrou a preguiça. E acariciando-lhe a fonte, acariciando-lhe a fonte com mãos traiçoeiras, a preguiça lhe diz: teus sacrifícios são excessivos, vamos ao repouso, já perdeste as melhores forças. Mas vigilante o interpelado replicou sem hesitar: meu dever é o de servir em benefício de todos, até o fim da luta. Ou seja, show preguiça, Afastando-se a preguiça vencida, o desânimo compareceu. Não atacou de longe, nem de perto. Entrou no coração do operoso lavrador e, depois de instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe: esforçar-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Tanta gente que fala não pedir para nascer, Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? Que espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? São aqueles que pensam que a morte vai resolver os problemas, E foi daí que o homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combatentes, começou a ouvir as interrogações do desânimo, deitou-se e passou 100 anos sem se levantar. Então vejam o poder do desânimo, E tem outra história aqui para contar para vocês, chama-se Anotação Simples, é do irmão X, está no livro Cartas do Alto. Então são cartas trocadas, e psicografadas pelo Chico.
Então o irmão X diz para o amigo: você, meu amigo, se declara desalentado e assevera em desconsolo. Estou positivamente vencido. Então é o amigo falando, né? O irmão X está repetindo as palavras dele. Estou positivamente vencido, sem estímulo para trabalhar. Sonhei a realização de tarefas sublimes e vejo tudo acabando em frustração. Depositei confiança e carinho em companheiros que me abandonaram. Amigos outros me iludiram, largando-me em penosas experiências. Vivo sitiado pela incompreensão, batido no pó da dificuldade. Que fazer para revigorar-me e sobreviver? E irmão X então diz, né? Não dispomos, caro irmão, de específico mais adequado para a cura do esmorecimento, de um remédio específico mais adequado para a cura do esmorecimento, que é a aplicação do Evangelho de Jesus. Então o melhor remédio é o Evangelho de Jesus, né? Pois não foi Ele mesmo, o Divino Mestre, que nos advertiu: tende bom ânimo, eu venci o mundo? Ainda assim, para nossa reflexão, recordaremos uma fábula antiga que já ouvi de fontes diversas e que nos adapta proveitosamente ao assunto. Conta-se que o espírito das trevas, certa feita, espírito das trevas, deliberou efetuar uma liquidação na loja de sua propriedade, colocando à venda as ferramentas de sua atividade usual. No balcão, desse modo, estavam expostas muitas delas com os rótulos que as definiam: ódio, maledicência, desespero, inveja, crime e assim por diante. Em meio de todas, uma, porém, se sobressaía em dourado com o nome desânimo. Tal utensílio mostrava enorme desgaste, mas era marcado como sendo o mais caro de todos. E quando alguém perguntou por que era tão mais caro, o espírito da sombra disse: essa ferramenta é a que uso com mais facilidade e a que me serve muito mais que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. Então é por isso, e continua, é por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com as outras. E uma vez no íntimo dessa ou daquela pessoa, posso manejar todas as demais à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. Então, estando no coração de um, o desânimo, ele pode contaminar os que estão ao redor, Então, como se vê, diz o que termina a carta, o irmão X, como se vê, meu caro, estudemos essa fábula simples e procuremos pensar. Então é para pensar mesmo, O desânimo é instrumento de espírito das trevas. Olha só, Então não nos deixemos abater, Juntemo-nos aos trabalhadores de Jesus. Estar informados, sim, pois não devemos nos alienar, mas não nos deixemos influenciar pela negatividade que nos rodeia, Como se diz popularmente, não vamos fazer o jogo do mal, Nada de desânimo. Vida que segue, continuemos no simples, fazendo a nossa parte, na busca de nossa melhoria moral e espiritual. Resignação aos problemas e sofrimentos que não conseguimos mudar. Tolerância, a prática do amor ao inimigo e muita prece, Nada de ficar vendo noticiário, tomar partido, se envolver com essas negatividades. Isso nos desanima. Trabalho material no bem, estudo e a prática da caridade. Dessa forma mudamos a nossa sintonia e nos ligamos às boas influências para a nossa salvação, E enquanto estamos a caminho, porque somos aí imperfeitos, lutando aí com as nossas imperfeições, se nos vem a sombra do desânimo, porque às vezes vem mesmo, por qualquer motivo que seja, uma dor física difícil de aguentar, uma mágoa profunda, uma tristeza, ingratidão, revolta, decepção, inconformismo, tudo isso nos desanima. Procuremos mudar o pensamento para rechaçar esse desânimo. Façamos a prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos dê coragem, que fortaleça a nossa fé sempre. E agradecidos, voltemos nosso olhar para tudo o que temos e somos, para esse mundo maravilhoso, com tantas belezas em que vivemos, e para o futuro feliz que nos espera. Graças a Deus, Obrigada e até a semana que vem.